Olá, amados, estamos retomando aí agora então o estudo de Romanos. Já demos a introdução e hoje nós estaremos continuando com, vamos entrar efetivamente em Romanos capítulo 1. E, como eu falei para vocês, não é o propósito nosso de fazer uma dissecção minuciosa do livro, isso não é o propósito, mas sim de tentar mostrar aquilo que realmente importa para nós hoje, nos dias de hoje. Lógico, nós vamos entrar naquilo que Paulo escreveu, por que ele escreveu, qual era o propósito, qual era a intenção dele. E é claro que, baseado nisso, nós podemos daí tirar as nossas conclusões e o que Deus quer falar com a gente também no tempo de hoje, tá bom? Amados, vamos então, antes de mais nada, ter uma palavra de oração, como a gente sempre tem feito. Eu convido você para fechar os seus olhos e falar com o nosso Deus, tá bom? Pai querido, no nome de Jesus, queremos chegar diante da Tua presença para colocar esse momento diante de Ti. Senhor, no nome de Jesus, eu clamo e peço. Dá-nos clareza, entendimento, compreensão. Não permita, Pai, que sejamos perturbados. Não permita, Senhor, que o inimigo tenha qualquer êxito, mas que este momento seja separado, consagrado para Ti, única e exclusivamente para Ti, Senhor. De tal modo, Pai, que venhamos a entender e compreender a Tua palavra. Envia o Teu Espírito, Pai. Dá-nos clareza e, em nome de Jesus, permita que possamos usar isso para aquilo que Tu tens reservado a nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Vamos lá então, gente. A gente vai fazer como a gente sempre tem feito e a gente vai lendo, explicando, falando alguma coisa, tá bom? Então, amados, aqui nós temos, no capítulo 1 de Romanos, o verso de número 1. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Uma coisa assim, só para a gente ter uma noção de como de repente era importante essa carta para Paulo. Só a parte introdutória aqui são 17 versículos, ou seja, todos os versículos de 1 até 17, Paulo faz uma introdução das coisas que ele vai querer falar, durante a carta. E aí então, no verso de número 1, capítulo 1, verso número 1, nós temos que Paulo ele fala que ele é servo. Servo aqui é doulos. Doulos é uma palavra grega que significa escravo, E ele diz aqui que ele pertence a Jesus. Lógico, o escravo pertence a alguém. E aqui Paulo diz que ele era escravo de Jesus, E a chamada dele de ser apóstolo veio de uma maneira muito clara no caminho para Damasco, Isso está escrito lá em Atos capítulo 9, E ele também detalha isso em alguns outros lugares, lá no livro de Atos, ou melhor, ali é Lucas quem fala, Mas, enfim, nós temos esses relatos registrados também em Atos 22 e Atos 26, tá? E em Gálatas também, Paulo, ele também relembra do seu chamado, lá em Gálatas capítulo 1, verso de número 15. E aqui em Romanos ele destaca um propósito, por que ele foi chamado? Ele foi chamado, ele foi separado, para quê? Para o Evangelho que Deus criou. Ele tinha um chamado do alto. Então aqui nós podemos dizer que Paulo tinha o quê? Um mestre do alto, ele tinha um cargo que veio do alto e ele tinha uma mensagem que veio do alto, do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Seguindo adiante, vamos ler do 2 até o 5 agora. E ali diz o seguinte: Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas por meio de seus profetas. Elas se referem a seu Filho, no caso de Jesus Cristo, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, ele foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. Então, gente, aqui, nesses versículos, o Evangelho ele é identificado com o próprio Senhor Jesus Cristo. Saúde a todos. E o Evangelho aqui, no caso, ele é considerado sob dois aspectos. Tanto o aspecto histórico, ou seja, algo que aconteceu
na história, no passado, isso foi uma realidade, foi testemunhado, foi visto, né? E existe uma outra dimensão, que é a dimensão pessoal, ou seja, esse evangelho, ele quer nos falar, ele quer falar pessoalmente para o ser humano, ele não deseja ser uma coisa árida, distante, não, o evangelho pretende ser vida para nós, né? Então, no passado, historicamente falando, né, Deus, ele proclamou esse evangelho outrora, como dizem algumas traduções, por meio de agentes especiais, os profetas, ou seja, os profetas, a palavra diz que eles dão testemunho daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus viria a fazer e, de fato, como Jesus o fez, né? O registro disso tudo se encontra, obviamente, nas Sagradas Escrituras, né? E esse evangelho de Deus, na verdade, é sobre o próprio Filho dele. E em algumas traduções, né? Aliás, primeiramente, o Paulo aqui destaca muito a questão da humanidade de Jesus, né? Em algumas traduções diz assim, segundo a carne, ele veio da descendência de Davi. Ou seja, Jesus, você podia tocar nele, ele era palpável, ele era alguém, ele não foi uma ideia. Aliás, hoje em dia tem muita filosofia por aí, dizendo que Jesus, né, é um mito, que na verdade as coisas que ele fez são mito, tudo é uma questão que existe apenas no campo da ideologia, das ideações, etc. Mas Paulo está deixando muito claro nesse registro que ele, Jesus, veio. Inclusive ele já foi prefigurado lá pelos profetas do Antigo Testamento, tá certo? E aí diz ele aqui, Paulo, né, que ele se tornou carne, tornou-se homem. E isso está no versículo 3 que nós acabamos de ler. E no versículo 4, logo a seguir, ele destaca a qualidade de ser filho de Deus. Ou seja, como dizem em algumas traduções, ele foi designado filho de Deus com poder, né? E também pela ressurreição dos mortos. Ou seja, quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele mais ou menos como que confirmou, ele é de fato filho de Deus, ele é o ungido do Senhor. E aqui em Romanos, verso de número 4, né? E também e lá em Atos, capítulo 26, verso 23, aqui ele se refere à ressurreição de Jesus, ou seja, comprovando, corroborando, autenticando aquilo que Jesus veio para fazer entre nós. Todavia, aqui no versículo 4, vocês podem ver que ele fala ressuscitou dos mortos, né? Um plural aqui. Ele se refere aqui não só à ressurreição dele, Jesus, mas sim de que também teríamos outras ressurreições, ou melhor, outras, vamos assim dizer, ressurreições, né? Porque um dia todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Ou seja, todos nós iremos um dia ressuscitar também. E a Bíblia diz que alguns vão ressuscitar para a vergonha e o horror eterno, enquanto que outros irão ressuscitar para a glória e a presença do Senhor Jesus. Então aqui nós temos também já um lembrete. Nós precisamos acertar a nossa vida com Deus para que possamos fazer parte daqueles que vão ressuscitar e um dia estar na eternidade com Ele. Segundo o Espírito da Santidade, né? Ou pelo poder do Espírito Santo, como na minha tradução diz aqui. A ressurreição dos mortos era um fato proclamado pelos cristãos desde a época, obviamente, em que Jesus ressuscitou. Mas essa poderosa declaração de Jesus como sendo Filho de Deus, que foi autenticada, né, pela sua ressurreição, foi obra do Espírito Santo. Ou seja, para que também isso pudesse ser um fato histórico. Então aqui nós temos a questão da historicidade de Jesus, muito bem documentada, tá certo? Mas esse Espírito de Deus, o Espírito, né, de acordo com esse ponto de vista, ele não é só o Espírito Santo, mas é o Espírito Criador. Na verdade, o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, né? É o Deus operando nos negócios humanos, é o Senhor se manifestando. É que, didaticamente, muitas vezes a teologia quer classificar, né, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, na verdade, nós precisamos entender, claro, cada um deles tem o seu papel, mas eles são um só, tá? Ele veio, a Bíblia diz, né, versículo 4, que ele veio, Jesus veio, ele foi feito. Aqui declara a origem dele, e ele foi designado também, né? E para o que ele veio, tá certo? Portanto, aqui nós temos tanto o homem
como o divino, o humano e o divino encontrassem nesses dois versículos, tá? E deve-se entender que essa palavra Espírito de Santidade, né, ele descreve, na verdade, a própria pessoa de Jesus, ou transmite a ideia, né, de uma atividade de Deus no mundo. Isso é uma coisa muito interessante, porque Deus ele tem agido, operado, se manifestado para o horror, talvez, para... Muitos têm negado isso, mas o fato é que o Senhor tem operado, tem se manifestado e tem agido. Isso é maravilhoso. No versículo 5, então, diz que nós recebemos por meio dele, Jesus, graça, né? Graça e autoridade. Ou algumas traduções falam em apostolado, ou seja, nós recebemos autoridade, nós recebemos o ministério de apostolado. E por amor do seu nome, né, como diz aqui, em honra de seu nome, na minha tradução, isso tem uma ligação direta com o apostolado. Na verdade, esse apostolado, esse trabalho de Paulo, essa autoridade de Paulo, é uma honra para ele. E, na verdade, todos aqueles que percebem, entendem e compreendem a mensagem do Evangelho e que no coração isso pesa, eles desejam levar isso adiante, eles desejam levar essa mensagem de amor adiante. E isso, para nós, que compreendemos a mensagem da cruz, isso para nós é uma honra, isso é graça, isso é o nosso apostolado, essa é a nossa autoridade que nós recebemos dele para sermos os seus filhos. E receber esse poder, né, ao descer sobre vós, o Espírito Santo de Deus. Então nós temos autoridade, sim, para pregar a palavra, para dizer que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Ele está ressurreto, que Ele vive e reina à destra de Deus o Pai. Então nós temos essa incumbência, vamos assim dizer, e essa autoridade, e essa honra de poder levar isso para outras vidas, outras pessoas. E aí, lá nos versículos 6 e 7, ele vai dar mais uma saudação para os leitores, né? E ali diz o seguinte: e vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz, né? Esses versículos aqui esclarecem, né, a quem Paulo dirige a sua carta, que eram os romanos. E esses romanos, a maioria deles eram formados por gentios, ou seja, eles não eram judeus. Claro que tinha alguns judeus ali no meio, mas a maioria não eram judeus. E Paulo aqui destaca uma palavra, chamados. Vocês foram chamados. Para quê? Para serem santos. A ideia aqui atrás da palavra de santo não é alguém totalmente separado do mundo, separado dos outros, mas alguém que foi consagrado para Deus, alguém que foi incumbido de ser santificado, ser santo. Isso aí diz respeito a todos nós. Isso não é uma prerrogativa exclusiva para alguns eleitos, assim, tipo, esses vão ser santos, esses não. Não me estou referindo à questão da eleição, de acordo com a palavra de Deus aqui, por favor, né? Não me compreendam mal. Mas, tipo assim, entre os crentes, esse vai ser santo, esse... Não, todos os crentes são chamados para serem santos. Aliás, isso é como que separar, sei lá, água de água. Você não, sei lá, é como você querer fazer com que o absurdo aconteça. Então, ser crente é ser santo e sempre será ser santo. O contrário, não existe essa possibilidade de, eu sou um crente, mas eu não vivo muito a minha santidade porque isso não é muito importante. A santidade é para os outros. Isso não confere, isso não faz nenhum sentido. Tá? Nós somos sim chamados, todos os crentes em Cristo Jesus, todos que entregaram a sua vida para Jesus, eles desejam viver santidade. O impacto de um grupo desses sobre o mundo, vocês podem pensar e imaginar um pouco, né? É algo assim poderoso, é algo assim fantástico, porque onde tem vidas consagradas ao Senhor, nós podemos ver o agir de Deus, o Evangelho sendo manifestado e, obviamente, isso se traduz por salvação, vidas sendo consagradas, etc, etc, etc. Isso é maravilhoso. E a palavra aqui, graça e paz,
né, no finalzinho que ele fala no versículo 7, representam mais ou menos como uma fórmula que eles usavam muito em cartas. Paz tem um paralelismo hebraico muito forte que é shalom. E shalom, no hebraico, é uma paz completa, paz total. Paz que enche toda a vida do ser humano, corpo, alma e espírito. Tudo está englobado nessa paz, gente. E essa é a paz, shalom, que Paulo deseja aos seus, né, aos romanos. E essa é a paz que nós podemos, inclusive nós, nos cumprimentar com shalom. Tá certo? Isso, obviamente, tem um significado muito grande para aquele que sabe quem é em Cristo Jesus. E aí nos versos, agora do versículo do 8 até o 15, Paulo, ele mostra seu interesse pelos romanos. Isso ainda faz parte da introdução, né? E esse interesse faz parte de uma preocupação muito grande, muito maior. Paulo conta aqui para os seus leitores que ele quer muito, deseja muito visitá-los. E tal visita, ele acha que seria uma ocasião muito legal, muito bacana, não só para eles, os romanos, mas para o próprio Paulo. Ele iria se sentir muito feliz, né, se ele pudesse fazer isso. E aí, lá Roma, com a população que havia lá, cheio de pessoas de diversas nações, e isso para ele meio que atraía ele. Ele gostava de ir falar de Jesus para as outras nações, para os outros povos. Ele tinha esse chamado de ser o apóstolo que levaria a palavra de Deus para os gentios, ou seja, todas as outras nações, né, que não os judeus. Paulo mesmo diz, Paulo coloca que ele foi designado para ir levar a palavra de Deus aos gentios, enquanto que Pedro recebeu um ministério, né, da reconciliação para os judeus. E aí então, lá no versículo do número 8, ele vai dizer assim: antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço ao meu Deus por todos vocês, pois a sua fé nele é comentada em todo o mundo. Essa é uma, como eu falei para vocês, faz parte da introdução, e ele dá graças a Deus, né? E isso é muito comum nos começos também dos escritos de Paulo. E também aqui manifesta uma intimidade que ele tinha com Deus, porque aqui a gente percebe que ele vivia falando com Jesus, ele tinha intimidade. E esse estar alegre aqui vem do grego eucaristeu. Na verdade, esse dar graças é estar alegre. Eu dou graças, eu estou feliz, eu estou muito contente, eu me sinto grato, né? Isso, ele vai usar essa expressão em diversas outras passagens, em Romanos 1 aqui, como nós vimos, Efésios capítulo 1, 1 Tessalonicenses, Filemon, 2 Tessalonicenses, etc. E observe que essas graças, essa alegria, ela tem uma direção, ela é dirigida a Deus mediante Jesus Cristo. O objeto dessa ação de graças, né, é bem declarado aqui, é a própria presença de Jesus na vida dele. Com essas palavras, com esse versículo 8, quero encerrar esse momento, mas antes eu quero fazer uma pergunta para cada um de nós, para mim e para você. Paulo aqui mostra aqui no final, no versículo 8, como ele tinha intimidade com Deus. E ele agradecia a Deus, ele tinha esse ministério também de oração. Mas a grande colocação que a gente precisa se fazer a gente precisa se perguntar como está sendo como está a minha e a sua intimidade com Deus. Você pode declarar e dizer assim: eu vivo na presença do Senhor, eu ando com Ele, eu caminho com Ele, eu falo com Ele, né? Você tem essa vida de santidade? Porque a vida de um crente, de um cristão, é uma vida de santidade. A vida normal, né, cristã, ela pressupõe uma vida de intimidade com Deus, uma vida de santidade com Deus. É claro que existem níveis de santidade, níveis de intimidade com Ele. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu e você precisamos ter o nosso coração 100% dirigido, voltado, buscando as coisas de Deus. Claro que nós vamos errar, claro que nós vamos ter momentos assim de pisar na bola feio, mas são momentos em que a gente chega para Ele, pede perdão, porque a gente sabe que errou, e quando tem o Espírito Santo dentro da gente, Ele fala com a gente, Ele nos acusa, e diz: olha, você pisou na bola ali, você errou, você pecou, você precisa pedir perdão ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E aí nós fazemos isso, e nós recomeçamos a nossa vida com Ele, o Senhor. Como é que está isso, meu amado? Como é que está essa sua vida de intimidade com Deus? Porque se não estiver legal,
você precisa consertar isso. E agora, quem sabe, seja um momento muito legal, muito adequado para isso. Dobra os teus joelhos, se você assim deseja, se você tem isso também no seu coração. Dobra os teus joelhos e faz uma oração para Deus e diz: eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua intimidade, ó Deus, Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Se você tem isso, faça. E eu quero também terminar esse momento com uma oração, clamando e pedindo que o Senhor, visite a cada um de nós. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento que a gente pode ter aqui de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra. Obrigado porque, através dela, tu queres nos ensinar tanta coisa. Obrigado, meu Deus, porque tu tens propósito, tu tens plano, tu tens algo para cada um de nós. E obrigado porque nós podemos falar contigo, tu que és um Deus vivo, que reina e está aí de eternidade a eternidade. Tu és aquele que eras, que é e que há de vir. Tu és o Senhor único, absoluto. E obrigado, meu Deus, porque, apesar de tu seres tão grande, nós podemos nos prostrar diante de ti. Muito obrigado por esse momento. Permita, Pai, que cada vida e cada coração possa crescer na intimidade, na consagração para contigo, Senhor. Eu clamo e peço por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fiquem na poderosa paz do Senhor Jesus, ok? Deus abençoe vocês.